E aí, se eu tô postando esse vídeo é porque hoje eu faço 30 anos, infelizmente, tô ficando velho. E uma vez por ano eu faço esse tipo de vídeo, desabafando, falando sobre o que eu tô pensando, falando sobre as reflexões que eu tive, sobre preocupações e esse tipo de coisa. Então, fica quem quer, eu faço os vídeos longos, tem amigo que nem vê, Nicolas aquele corno. Mas esses vídeos são principalmente pra mim, né? Pra eu lembrar como minha mente tava na época que eu fiz e recordar como é que tava minha cabeça naquele momento. Aí eu faço uma vez por ano. Então eu queria falar três coisas. A primeira coisa que eu tenho pensado muito nesse ano é sobre injustiça, sobre quantas injustiças eu vejo, principalmente sobre as injustiças que eu vejo das pessoas ao meu redor, as pessoas que eu amo, se ferrando pra ter o mínimo, tendo que aguentar muita coisa, enquanto outras têm tudo na mão. E como é difícil não ficar puto com isso, como é difícil não se estressar. Eu tenho estado 90% do ano estressado, tentando lidar com esses sentimentos, com essa raiva. Treinando muito ajuda, porque a raiva diminui um pouco, você joga fora essa energia. Mas como tem sido difícil lidar com isso e ficar de boa, ver meus pais, as outras pessoas que eu amo se lascando para ter o mínimo. E por mais que seja difícil, uma das reflexões que eu tive é que uma coisa humana é você não ficar puto quando a injustiça é a seu favor. E nesse tipo de vídeo eu sempre faço analogias com treino, porque a minha vida é treinar, né? Então boa parte das minhas analogias são sobre treino. E aí eu faço analogia de treino com o resto dos setores da vida. Mas uma coisa que eu penso é: você não reclama quando você é bom, você tem uma genética boa para certos exercícios, né? Tipo, eu tenho uma genética boa para coisa de costa. E na verdade eu queria que fosse mais apelona do que já é a minha genética. Ao invés de achar ruim que eu sou apelão pra fazer um caminho mais difícil e tal, se desafiar mais, eu queria que fosse mais fácil, porque eu queria fazer coisas mais difíceis. O ego é foda, né? Mas isso é uma das coisas que eu pensei nesse processo de reflexões desse ano, de você não fica puto quando a injustiça é pro seu lado às vezes. Você pode até ter noção e se sentir um pouco culpado por ser muito privilegiado. Já aconteceu com algumas pessoas, já aconteceu comigo, mas no geral você não reclama das injustiças quando ela dá benefícios a você. Por isso que o mundo é tão difícil de mudar, porque quem tá em cima não quer sair e quem tá embaixo reclama também com razão, por conta das injustiças. É uma parada meio paradoxal, né? Mas eu não sei como lidar com isso às vezes. Eu fico muito estressado, véio. Eu já explodi tantas vezes e quando eu tenho semanas tranquilas, sem pensar nisso, em outras coisas, semanas sem tanto estresse, eu sinto o corpo agradecendo, sabe? O corpo ficando bem. Porque estresse é uma merda, velho. Muito estresse estraga o seu dia a dia, velho. E eu queria melhorar essa capacidade de não se estressar com essas coisas, porque é uma parada da existência. A própria natureza é injusta. Na cadeia alimentar dos animais é injusta. Tem várias coisas injustas. Justiça é uma parada que a gente criou como humano, um conceito criado pelos humanos. Por isso que a gente fica puto com essas coisas. E você tem que se acostumar com isso, porque uma coisa também que eu penso é sobre os seus objetivos e perceber que às vezes, mesmo você se esforçando ao máximo, você não vai alcançar no período que você quer. Eu vi as Olimpíadas esse ano, né, e tipo, vários atletas estavam chorando lá porque não teve uma boa classificação e tal, e disse que se esforçou muito, trabalhou duro, papapá, só que não alcançou a parada, porque às vezes seu máximo não é o suficiente, né?
não naquele período. Então às vezes você dá o máximo e não alcança a parada. Principalmente porque às vezes a gente coloca uns objetivos muito difíceis de alcançar, né? Bota umas expectativas muito irrealistas e aí fica difícil. Mas uma coisa que eu penso também que pode ajudar você a aceitar essa coisa difícil de engolir, que é que seu máximo às vezes não é o suficiente, é que se você for constante, sempre constante, o seu máximo aumenta, sabe? Tipo, meu máximo de hoje não é o meu máximo que eu poderia alcançar quando eu estava uns 3 anos atrás, porque eu ainda não tinha sido constante por 3 anos. E tudo isso faz diferença a longo prazo, porque você vai pegando essa barrinha do máximo, ela tá aqui, ó. Se você for constante, ela vai pá, 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 e esse é o seu máximo, o seu potencial vai cada vez mais aumentando. E as pessoas acham que chegaram, mas é muito difícil chegar no seu máximo. Tipo, o máximo é um conceito só, né? Você pode sempre melhorar. Às vezes você, no exercício também, um exemplo de exercício, você pode chegar no limite natural. Como é difícil chegar no limite natural? Você tem que fazer tudo certo por anos, com uma constância gigante. E como é difícil alcançar isso. E às vezes você não consegue mais melhorar fisicamente, porque, sei lá, vamos dizer que seu corpo atingiu o limite natural, mas você pode melhorar a técnica, pode melhorar a estrutura, a organização, o jeito que você teria a maturidade, a estrutura, você pode melhorar uma porrada de coisa, ou seja, o máximo é inalcançável, né? Porque o máximo está sempre mudando, o máximo está sempre ganhando atualização para algo maior do que ele já foi, se você for constante, claro, né? Que é o maior erro das pessoas. Tipo, se eu for observar todas as pessoas que me perguntam por que não estou tendo resultados, geralmente é constância. Se você for constante, alguma coisa vai melhorar. Nem que seja a técnica, nem que seja o condicionamento, mesmo que você não atinja o corpo que você quer, alguma coisa vai melhorar se você for constante. E isso é também uma das coisas que eu tenho pensado sobre essas injustiças que a gente não consegue aceitar com facilidade, mas que acalma um pouco quando você pensa desse jeito, a longo prazo. A segunda coisa que eu ia falar é sobre como às vezes você escolhe um caminho que é mais difícil e que não vai gerar tantas recompensas para a sua vida. Eu sinto que eu sou uma pessoa que fez isso. Eu sinto que eu escolhi um caminho que tem tantas dificuldades e pode dar muito errado. Você pode se exaurir muito rápido, mas foi o caminho que eu escolhi pra mim. E às vezes isso me estressa também, porque uma analogia simples aqui. No mundo de hoje, de rede social, de internet, de tudo isso, se você é uma pessoa nova e você quer escolher uma profissão e você quer reconhecimento, você quer ser independente financeiramente, qual será que é uma escolha que vai te trazer mais frutos? É você aprender coisas sobre marketing digital e virar um especialista nisso? Ou ser um pintor muito bom? Obviamente os dois você pode ter sucesso, mas um vai ser muito mais fácil do que o outro, não mais fácil, mas mais atingível. Você pode alcançar esse objetivo de fazer isso e ter sucesso. Um vai ser muito mais atingível do que o outro, porque eu não sei por que alguém escolheria ser pintor do que uma profissão que vai dar mais dinheiro, um retorno maior financeiro, e tu vai viver mais de boa, vai viver com mais saúde. Eu não sei por que, mas eu sou uma dessas pessoas também que escolheu um caminho mais difícil. Não tanto quanto pintor, né? Mas ainda mais com coisa de IA roubando tudo aí, né? O espaço de artista digital. Todas essas IAs que geram imagens e como, ao meu ver, parece que desvalorizou em algum nível quem faz artes visuais, né? Então,
é bem claro que alguns caminhos são mais alcançáveis de você ter sucesso do que outros caminhos. Eu posso fracassar miseravelmente com o que eu escolhi pra mim, porque desenvolver jogos é muito difícil. Todos esses movimentos de calistenia que eu consigo fazer e tal, eu sei que tem muito esforço envolvido, mas tem um caminho já que, se você seguir, é muito mais garantido do que você fazer jogos e ficar rico com isso. Não que eu queira ficar rico, eu quero só poder ter uma vida digna, só isso. Mas é difícil às vezes, sabe? Porque eu que escolhi isso pra mim, é tipo uma maldição, não consigo só ignorar isso. Se eu não estivesse fazendo com todos os estresses, eu acho que eu ainda me senti pior do que como agora, que é o que eu tô fazendo pra minha vida. E eu tenho muita dificuldade em fazer, mas eu ainda acho que é melhor assim, seguindo isso, esse objetivo, do que desistindo e fazendo outra coisa que eu realmente não gosto de verdade. Tipo, é muito difícil mesmo. E talvez eu só não seja forte o suficiente pra fazer isso sem reclamar, mas é complicado, velho. Muito difícil. E eu tenho medo do futuro, sabe? Tipo, eu não sei como vão ser as coisas. Tipo, a maioria dos meus amigos, a maioria provavelmente não tá com a vida ganha já. Todo mundo passando uma luta gigante pra poder se sustentar. Aquela frase que a gente escutava quando era mais novo, de que estude, que você vai viver bem. Muitos estudaram, inclusive, cursos normais e não estão conseguindo se manter. Engenharia, por aí vai. É uma realidade muito dura de não saber se você vai poder se sustentar mesmo tendo seguido o caminho que as pessoas falaram que era o caminho seguro. Então acho que luta todo mundo vai ter, mas existem as escolhas mais alcançáveis do que outras. Acho que é isso que eu penso às vezes sobre isso. Tipo, algumas escolhas são muito mais alcançáveis, sabe? E a terceira coisa que eu queria falar é sobre uma analogia sobre teleporte e uma viagem sem teleporte. Muitas coisas na vida hoje, com a tecnologia que a gente tem instantaneamente. Geração de imagem por inteligência artificial, vai ter geração de vídeo por inteligência artificial. Você não vai precisar gravar, você vai só digitar e vai poder fazer, né? Não sei o quão bom vai ser também, né? Tem uns que estão melhorando, mas tem outra aí que eu já vi que era imagem fake, pegando vídeo de gente falando que era eles que geraram. Mas enfim, tem todas essas ferramentas que elas são um teleporte para o resultado final. Só que às vezes eu penso também sobre o que é que você ganha sem ter esse teleporte, sem chegar já nesse resultado final. Você seguir o caminho para conseguir chegar naquele resultado. O que é que você ganha quando você não sabe fazer essa imagem 2D e você aprende a fazer ela na mão ou no software, só que você mesmo fazendo, sem gerar com IA? Você ganha conhecimento que você vai poder usar para outras coisas e você pode aplicar em outras coisas também. Tipo, às vezes o que você aprende em um programa de software de criação de imagens, você pode aplicar em outros. É um conhecimento amplo às vezes. Ou então, por exemplo, com treino também, a analogia, o que é que você ganha quando você tem dificuldade em um exercício e você não consegue ele rápido, como o seu primo, que consegue muito mais rápido. Ou uma pessoa que tem uma genética muito melhor para aquele exercício, pegou em 3 meses, tu tá 6 meses e não pegou ainda. O que é que você ganha se você continuar, né? Se você for constante? Você aprende muito mais
porque você vai ter que se importar com todos os detalhes desse tipo de treino, desse exercício, para conseguir executar ele e alcançar o objetivo final. Vai ser muito mais chorado do que outras pessoas, porque os seres humanos são assim, né? Os humanos são assim, cada um tem uma genética diferente. E vai ser um saco alguns momentos, mas você vai ganhar muito mais conhecimento do que quem pegou de primeira, do que quem pegou rápido, sem treinar tanto. E é meio difícil a gente aceitar isso e perceber isso, mas às vezes o caminho difícil ele gera frutos muito melhores do que quando você consegue tudo fácil e rápido. É uma coisa assim difícil da gente aceitar, mas muitos dos conhecimentos que eu adquiri sobre treino foi por conta da dificuldade em movimentos que eu tinha, que eu vi outras pessoas conseguindo muito mais rápido. Eu tive que aprender inglês mais, eu tive que melhorar um pouco o inglês, tive que pesquisar mais, eu tive que ler artigo, eu tive que entender mais como tudo funciona, porque se eu não seguisse os mínimos detalhes eu sabia que ia ser mais difícil para mim, porque eu sou mais alto, porque eu sou mais pesado do que as pessoas que pegam rápido, que é o biotipo ideal para quem treina esse tipo de coisa. Então eu comecei a perceber que o caminho difícil pode gerar frutos melhores do que o caminho. Isso é relativo, né? Às vezes melhor é ser mais rápido, mas pode gerar coisas que você pode aproveitar no futuro. Além de só falar que é mais demorado e é um saco, mas eu consigo perceber hoje que eu consegui absorver coisas que eu esperava que eu não ia no caminho. E eu não tive um teleporte, porque não tem como ter o teleporte pro treino. Você não pode se teleportar e pá, vou conseguir fazer esse movimento. Mesmo que você use anabolizante, o que é que seja, o corpo vai cobrar, o corpo não negocia não. O corpo só vai lhe dar aquilo que você quer, seja o visual, seja o movimento, seja a performance, ele só vai te dar isso se você der a ele o que é necessário. E aí às vezes o que ele quer é muito. E aí se você der, você vai demorar pra cacete pra conseguir. Mas esse caminho vai te dar coisas que você não esperava que ia ganhar. É isso, eu tive que aprender muito mais do que se eu tivesse uma genética boa pra esse movimento, sabe? Aí eu penso nisso, sobre não ter esse teleporte. E muito não da geração atual, mas do mundo atual, tipo, as pessoas velhas também usam essas ferramentas, as pessoas mais velhas. Muito das tecnologias que a gente tem disponível, a gente só vai lá no teleporte e já ganha o resultado de mão beijada, né? Isso corta o caminho. E sem esse caminho você perde muita coisa que você não percebe. Essa era a analogia que eu tava pensando muito esses dias. Eu falei isso com um amigo e ficou na minha cabeça depois. Mas é isso. Quem assistiu até aqui, se quiser ver os tutoriais de calistenia, se inscreve lá no Contra a Gravidade no YouTube. Me pede o link aí se quiser, que aí eu vou tentar fazer mais vídeos, que eu tô fazendo basicamente um vídeo por ano. E é isso, quem concordou, quem discordou, quem viu aí, eu nunca falei isso nos outros vídeos, mas quem concordou, discordou, fala aí eu boto no YouTube também e no Instagram, né? Fala comigo aí o que é que achou, se deu pra absorver alguma coisa legal desse tipo de vídeo. É isso, valeu!